Boa noite, família! Estamos de volta hoje com um episódio mais do que especial, com um convidado que realmente ele engrandece o DivPod. Eu vou falar um pouco sobre essa pessoa. É realmente alguém de exceção, com certeza uma das pessoas mais especiais aqui da nossa cidade. Ele é enfermeiro formado pela UFMG e à época após cursar a faculdade de enfermagem, ele foi para o Rio de Janeiro cursar medicina. Será que é guerreiro? Não. Então, ele, além de trabalhar como enfermeiro num dos maiores hospitais lá no Rio de Janeiro, ele cursou a faculdade de medicina. Dedica aí muito tempo a ajudar na saúde do povo. Ele tem, acho que mais de 20, ele vai confirmar daqui a pouco, mas mais de 20 anos como médico do SUS. Já está no terceiro mandato de vereador aqui na nossa cidade. Ou seja, é uma vida dedicada a ajudar as pessoas aqui na nossa cidade de Divinópolis. Estou falando hoje, com certeza, da maior autoridade em saúde aqui na nossa cidade e também na região. Uma pessoa que eu admiro muito pelo que ele representa e pelo que ele faz no dia a dia pelas pessoas. Muito boa noite, Delano. Eu só não chamo de doutor Delano porque ele pediu para, é tão humilde que pediu para não ser chamado de doutor Delano, apesar de ser médico. Delano, muito obrigado, uma satisfação em tê-lo aqui comigo, viu? A satisfação é toda minha, muito obrigado pelo convite. É lógico que toda mídia que me oferece um caminho, você acabou de falar meu histórico aí todinho, né, real. E tem coisas muito interessantes, né? E quando a gente se coloca no mesmo patamar de todo mundo, que nós estávamos falando aqui agora mesmo, né? Que a gente tem mania de fazer deuses e alguns têm certeza que são, ainda mais médico. Tem alguns que têm absolutamente certeza. Não, somos todos iguais, filhos do mesmo pai, chamado Jesus Cristo, não somos irmãos. E quem quiser fugir disso, não vai ter jeito, porque aqui sobre a terra, o pai é único, né? O rei é único, é Jesus Cristo. E a rainha também é única, que é a Maria. Então, nós temos que ser de igual para igual. Se você põe o doutor, a nossa mesa fica muito maior. É Delano, né? Você chamar de quê? Daniel, já imaginou? Excelentíssimo senhor, doutor, Nossa presidente Senhora. da Comissão de Saúde. É muita frescura por uma coisa só, né? Verdade. Então, Delano, basta. Muito bem, Delano, porque afinal de contas a gente está aqui para fazer o que todo mundo pode. Se eu posso, você pode. Se nós pode... Div pode. Div pode, é isso aí. Vamos lá. Delano, me conta um pouquinho sobre a sua história. Eu fiz um resuminho rápido aqui, né? Qualquer pessoa um pouco mais instruída na área da saúde em Divinópolis conhece isso que eu falei, mas conta pra gente um pouco da sua história, da sua trajetória, o que você achar que tem mais sentido pra gente deixar claro e registrado aqui nesse episódio esse seu histórico vitorioso, salvando vidas, né? É isso aí. Daniel, então vamos começar para poder incentivar aquele que está aí no DivPod e a gente quer propagar isso, que todo mundo pode. O Div pode, mas você também pode. Eu nunca gosto de usar, eu só uso quando me perguntam. Eu não gosto de usar o termo, eu sou filho de uma faxineira e de um caminhoneiro, que fica passando um ar de, ai meu Deus do céu, coitadinho. Ninguém que caminha sobre a terra é coitadinho. Então, eu nunca usei, nem para campanha, nem como vitimização. Coitadinho, ele é filho da faxineira. Olha onde é que ele chegou. Coitadinho, ele é filho do caminhoneiro. Graças a Deus. Eu sou filho da faxineira, que é uma rainha, e ela só não ocupa o posto de rainha na minha vida, porque ela é tão humilde que continua dando faxina. E calada. Ninguém pediu voto, minha mãe nunca ficou por trás com um balde e nem com um pano. Olha, o meu filho, eu faxinando a casa dele. Ela não admite que eu faça isso. Nunca meu pai desceu do caminhão dele, que tem já 83, já não caminha mais, mas nunca desceu. Vem cá, eu sou filho, olha meu pai descer. Não, me poupe-os. Poupe-os. Ser pais de políticos é um fardo pesadíssimo. Verdade. Muito pesado. Os meus vão à feira todo sábado. Ela tem que ouvir coisas que uma mãe não precisa de passar por ouvir. Então, eu estou falando isso para você aí no DivPod, que acompanha o Daniel e agora a mim, que vocês possam acreditar em vocês mesmos, que todo sonho pode ser realizado.
Então, quando eu me propus, e lá em casa éramos 4, um faleceu, o engenheiro mais jovem, faleceu aos 36 anos de morte súbita, e também nós não, na minha família, não vitimizamos, não pusemos na mídia, porque foi Deus que deu, e Deus que levou, morte súbita e ponto final. Mas lá em casa, ó, você vê, um médico, uma dentista, um empresário e um engenheiro. Filho dessas pessoas humildes. Só que lá em casa nós tínhamos objetivo. A minha mãe, quando começou a vida, né, hoje 75, o pai 83, ela falou para nós, não quer estudar não? Vai dar faxina comigo. Aí a gente pensou, o quê? Eu ter que ficar aqui nesse negócio, nesse pano, nessa dificuldade, vamos estudar. Então, lá em casa faltou tudo, só que lá em casa eles eram objetivistas. O pai, que sempre, o meu pai, ele ocupou um posto muito importante no Cais do Tubarão, lá no Espírito Santo, ele foi chefe de seção e tudo, só que a bebida, o álcool e as bonanças da vida, achou que desaforo não aguenta, dinheiro não aguenta desaforo, né? E aí o que aconteceu? Ele foi perdendo as coisas, ao invés de trabalhar lá na engenharia do Cais do Tubarão, ele se tornou um caminhoneiro de Divinópolis, muito honrado, por sinal, e aposentou na Pains. E a minha mãe pescou ele de primeira, porque dizem, o povo de Divinópolis, né? Ele tem praticamente a idade de Divinópolis, ele tem 83, a cidade tem 100 e poucos anos. E quando ele chegou aqui, a cidade estava nascendo, que ele foi um dos homens mais bonitos da cidade, comparado com o Clark Kent. Nossa, ele era lindo. Era um super-homem. O pai era um super-homem. Era um super-homem. Ele era nadador do DTC, campeão de natação e tudo. Aí minha mãe era do Niterói, lá do Morro da Pitimba, onde é toda a minha família. Nós somos... O pessoal fala do Morro da Pitimba, eu falei, olha, eu abro a porta e fecho. Porque a gente não pode desprezar de onde a gente veio. Verdade. Então, eu tenho a turma lá e a gente agarrou a estudar. E eu não podia ser médico. Primeiro, porque eu tinha 4 irmãos para ajudar. Eu, 50, a irmã, 43, e os 2 mais jovens, ambos, um 36 e 38. Então, eu era 14 anos mais velho que os mais novos. Então, eu criei o que faleceu e o outro para os meus pais trabalharem, eu e minha irmã. Então, a gente não tinha escolha, não. A gente falou, eu falei, eu não posso ser médico. Eu tenho que estudar esse povo, porque senão eles vão ficar com fome. Aí eu falei, opa, eu vou fazer um curso de técnico de enfermagem lá no São João de Deus. Tem 35 anos. Mas eu vou fazer 51, eu tinha 15 para 16 anos, completei. Nem era curso de técnico de enfermagem, porque era atendente. Terminei. Aí eu falei, opa, agora eu já sei, eu vou fazer um curso de enfermagem. Aí eu tinha 18. Aí minha mãe, não pode, você vai ter que ser ajustador mecânico, lá no Senai. Aí eu fiz ajustagem mecânica, tudo que eu começo eu acabo. Aí eu fiz um curso de ajustador mecânico e logo em seguida passei no vestibular com 18 anos, né? Vou fazer 30 anos de enfermeiro, já estou aposentado como enfermeiro. E aí eu falei, agora como enfermeiro eu vou ajudar os meus pais, os meus irmãos e vou fazer medicina. O que foi o que aconteceu? Fui para o Hospital Felício Roxo, eu sempre trabalhei em lugar bom. Formei enfermeiro, né? Fui o primeiro homem formado na UFMG. Ao formar, fui contratado pelo Hospital Felício Roxo. No Felício Roxo, ganhava-se há 30 anos atrás um bom dinheiro. O enfermeiro, porque falar enfermeiro de curso superior é pleonasmo. Mas, infelizmente, as pessoas no Brasil conhecem assim, ó, ele é enfermeiro de curso superior. Todo enfermeiro tem curso superior. Aí tem o auxiliar, o técnico e por aí vai. Então, o enfermeiro de curso superior foi juntando um dinheiro e ajudando a irmã que passou no vestibular de odontologia em Itaúna. E os 2 que eram muito pequenininhos. Então, eles não sabiam o que queriam ainda não. Inclusive, o que morreu era o fujão, difícil, e depois costuma pôr ele na engenharia, formou, casou e foi-se embora. Aí, o que aconteceu? Fomos estudar. Eu falei, opa, agora já tenho jeito. Eu já tenho dinheiro, a minha irmã está encaminhada, já vai ser dentista. Inclusive o Jaime entra nessa situação, o Jaime Martins e a Dona Maria, e o Buião, que arrumou uma bolsa para ela, que ela não tinha condição de pagar em Itaúna, e a gente ficou naquele negócio de comprar material. E opa, e agora eu posso fazer medicina. Fui para o Rio de Janeiro e lá eu tive a sorte de trabalhar no melhor hospital do Rio de Janeiro, que é o Hospital das Estrelas, que é o Copa d'Or, hoje conhecido como Copstar. Aí o Copstar, nada mais, nada menos, eu conheci há 30 anos atrás, uma famosa chamada Xuxa Meneghel, que me contratou para cuidar da filha dela, que tinha acabado de nascer, e que ela precisava de alguém para fazer os curativos do umbigo
da filha e da Rá-Tim-Bum, que naquela época tinha a Ratinha Rá-Tim-Bum, e ela tinha tido um problema no pâncreas, que era a melhor amiga dela. Então, o senhor foi médico da Sasha. Da Sasha e da Rá-Tim-Bum, da Ratinha, e eu ia no apartamento. A Xuxa morava na Casa Rosada, mas ela não ficava lá. Ela ficava ficava no depois do Leblon, pelo menos eu vou lembrar, um apartamentaço que tem na Barra. E ela mandava me buscar, e eu ia então todos os dias no apartamento dela. E eu tenho um caso fantástico para contar para você, isso já emendando tudo, né? Quando eu cheguei uma vez, o Luciano Zafi estava saindo do quarto, eu fui contratado porque eu era muito, muito certo como enfermeiro, não tinha nada de médico, era enfermeiro. Ah, como enfermeiro ainda. Okay. Não, eu estava fazendo medicina. Entendi. Aí eu tava fazendo o curativo da Ratinha e tinha umas caixas de a Xuxa no quarto tomando banho, o Zafi lá com ela, e tinha um monte de caixa de bombom garoto aberto. Um monte. Eu nem sabia que 30 anos atrás já tinha câmera, né, na casa da artista. Aí eu tava com a mochila, igual eu sempre andei com aquela ali, eu peguei as caixas de bombom e fui pondo tudo dentro da minha mochila, e fechei a mochila e fui lá pro quarto fazer o curativo. Quando eu saí, a Marlene é que fazia o almoço da casa, não tinha empregada. Quem cuidava deles pessoalmente, o almoço, tudo era Marlene Matos, ela. Quando eu fui sair, ela falou assim: ô Delano, pode levar mais bombom, pode pôr todos aí na sua mochila, porque aqui em casa a gente só come o sonho de valsa e o resto a gente despreza. Aí eu não sabia, mas por que você tá falando isso? Eu não gosto de bombom, não. Meu Deus do céu. Porque é que as câmeras ali, Delano, a gente viu. E a Xuxa, então, falou que todo dia que você vier aqui é pra juntar todas as caixas pra te dar. Mas me deu eu nunca desci um prédio tão rápido que eu queria descer primeiro que o elevador, embora. Eu falei, nunca mais eu vou ganhar esse dinheiro. E era um dinheiro bom, que ela me pagava todo dia. E essa amiga dela que tava lá, né, ela grávida, a amiga lá, o dreno dela todo dia secava. Primeiro que eu achei que no dia eu não ia voltar, por causa do bombom. Aí eu já fiquei esperando a chefe lá do Copa Dó me trocar, e eu, né, um ladrão de bombom, na casa da Xuxa. Mas peraí, o que deu na sua cabeça pra você fazer isso? A fome. A fome. Eu morava na favela de Duque de Caxias, no favelão, onde tem a escola Grande Rio, onde eu entro, lá a Grande Rio surgiu junto comigo há 30 anos atrás, lá no Rio de Janeiro, tava surgindo a Grande Rio, e eu morava lá na favela do Lixão. E aí a fome era brava. E aí eu fui comendo bombom, e eu comia. Gente, aqui ó, como advogado eu preciso explicar isso aqui pra vocês. Isso que ele falou é verdade. Tem uma excludente de licitude no Código Penal que chama furto famélico. Ou seja, quem comprovadamente furta com o objetivo de se alimentar não pode cumprir a pena. Então nós estamos pegando aqui um caso prático de furto famélico. A fome e aquele tanto de bombom, Daniel, não era uma caixa não, era um sofá de caixa que eles só tiravam o sonho de valsa. E eu falei, não, eu vou comer isso tudo aqui. E fui pondo enquanto coube na mochila. E ainda ficou caixa. Aí todo dia de manhã cedo, quando eu chegava, tava as caixas empilhadinhas já para eu colocar. E para encher mais, eu não levava as caixas mais não. Aí eu já ia jogando lá dentro da mochila, levava a mochila. O Lixão comeu bombom um mês inteiro. Onde você vem? Lá da casa da Xuxa. Primeiro que ninguém acreditava. Aí um dia em Divinópolis, o meu celular toca, Xuxa, aonde você tá? Eu em Divinópolis. Mas o que você tá fazendo aí? Nós estamos precisando de você aqui, eu tenho um show que eu vou fazer para te convidar. Não posso, tô na casa da minha mãe. Tá. Enfim, me formei médico. Quando eu me formei médico, o dono do Hospital Copa d'Or era dono de uma empresa de ônibus, barata. O primeiro não me lembro, mas era alguma coisa barata. Ele é o dono das empresas de ônibus do Rio de Janeiro todinho, era. E era dono do Hospital Copa d'Or, Quinta Dó e Copa Dó, Quinta Dó e Barra Dó. Agora tem um monte de dó. Aí ela pediu o doutor Pantoja, que era um dos sócios majoritários, para que me convidasse para ficar no hospital. Então eu me formei, fui lá pedir demissão de enfermeiro. Formei hoje, fui lá. Eu quero sair, porque eu vou voltar para Divinópolis. Aí o doutor Pantoja mandou me chamar na sala dele. Eu falei, ai meu Deus, né? O que eu fiz? Cheguei lá e ele falou assim, aonde você quer trabalhar aqui no hospital? Eu falei assim, não, eu não vou ficar aqui no Rio de Janeiro, eu tenho que ir embora, eu tenho um compromisso com a minha família. Você tem certeza? Eu falei, absoluta, eu tenho que ir embora. E daí, vim embora, e eu lembro que eu cheguei no Rio de Janeiro com a mão na frente e outra atrás, e vou sair de lá com um carro zero, estudado, médico, e volto
Sempre vou para lá, quase que todo mês. Chego lá, vou dar um plantão na Rocinha, chego no Copa d'Or, sou tratado assim, divinamente. Aí eles me perguntam, e o contato da Xuxa? O tempo nos distanciou, mas assim que ela ouve falar dessa história, ela lembra. Certamente vai lembrar. E com muita tranquilidade, e é muito caso de sucesso. E a minha vida foi sempre assim, de sucesso. Obviamente que toda pessoa de sucesso, ela traz junto uma bagagem de pessoas invejosas, despeitadas, que não medem esforço para nos prejudicar. Mas eu estou para te dizer que eu sou blindado pelo Espírito Santo. Amém. Jesus Cristo me blindou completamente, e olha que tudo que eu ponho a mão, pessoal lá em casa, minha mãe fala isso, é impressionante, tudo que você põe a mão vira ouro. Às vezes uma coisa do nada, eu tô vendo assim, eu falo muito com meus assessores, eu faço um limão limonada. E quando eu morei no Lixão, lá em Duque de Caxias, Lixão porque chamava Favela do Lixão, ainda chama. Era atrás da Escola de Samba Grande Rio, era um quarto, era menor, eu acho que o quarto era o tamanho dessa mesa. E minha mãe foi algumas vezes me visitar e ela falava para mim assim, é impressionante o quanto que você faz do espaço onde você está uma mansão. Se você mora numa favela como você mora, a sua casa, você se torna ela a melhor casa de se viver. Ela era uma casa tão pobre, mas ela era tão limpinha, e tinha tudo tão pequenininho, arrumadinho, que era igual uma mansão, porque tinha tudo. Tinha um banheiro super limpo, a cozinha super limpa, era tudo junto, né? Não tinha separado. E tinha um buraco, porque lá na favela, nas comunidades do Rio de Janeiro, a gente não paga nada. Não tinha culpa, também me usufruí. Foi muitos anos, viu? 6. Ar-condicionado no talo, a internet a melhor que tinha. Não pagava nada, pagava uma taxa que tinha lá para o coordenador da comunidade, que tinha que pagar uma taxa. Essa taxa que eu pagava, e lá eu fiquei o tempo inteiro. A faculdade era próximo do Lixão, lá em Duque de Caxias, que é a Unigran Rio. Também ganhei bolsa, estudava zerado, 100%. Eu trabalhava como enfermeiro na faculdade também, dava plantão na ambulância. Eu trabalhava todas as noites no CTI do Hospital Copa d'Or, ia para a faculdade todo dia. Eu fiquei 6 anos, literalmente, sem dormir à noite. E foi pesado, penoso? Não foi, fazia tudo de novo. De manhã cedo, antes da faculdade, eu ia correr na praia. Aí quando eu falo para os meninos, e correr faz parte da minha vida, porque como eu não tinha, era pobre. Não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer final de semana. E o que eu fazia? Pegava todos os finais de semana de plantão para comer no hospital. E era um verdadeiro banquete a comida dos funcionários. E lá tinha tudo. Carnaval, Réveillon e Natal, eu sei só depois de 6 anos. Porque eu passava todos preso dentro do CTI do hospital. Era uma festa. Porque era em Copacabana, eu tava com os artistas. Aí eu já fui para Suzana Vieira. Aí eu já fui para Araci Balabaniani. Aí eu já fui. Um foi indicando pro outro e todo mundo queria o Delano lá no Copstar, né? Lá no 8º andar. E tinha um banheiro que eu dormia escondido, porque a enfermeira não podia dormir. Aí eu já fazia medicina, meus colegas eram enfermeiros, vai lá dar uma dormidinha. Aí eu dormia mais ou menos de 4 a 6 horas da manhã dentro do banheiro. Põe um lençol no chão e pegava um travesseiro quando eu não dormia escondido no quarto dos artistas, sabe? Quando não tinha artista lá, porque cada apartamento tinha um nome. Ainda tem no Copa d'Or. Era Suíte Copacabana, Suíte Leblon, Suíte Gávea, e cada artista que morava em cada bairro ficava na suíte. Entendi. Suíte Ipanema, e aí vai. E aí eu dormi, quando não tinha paciente nenhum, eu abria escondido e dormia. No ponto de chegar alguém ali e ser demitido por justa causa. Porque eu dormia ali no colchãozinho deles ali, porque eram verdadeiros palácios dentro do hospital, essas suítes. E aí me formei e voltei para Divinópolis. Se você falar para mim que se foi a melhor coisa, obviamente, profissionalmente, eu acho que eu ganhei nos 2 partes. Eu fiz história lá no Rio de Janeiro, onde eu vou com o meu receituário na favela da Rocinha há anos. Sou atendido e não tem um carnaval no Sambódromo que eu não sou contratado. Nenhum. Que eu não vou pro melhor camarote que tem lá, que eu não sou contratado. E eu pago 0. Porque eu dou plantão na ambulância do Sambódromo, peço, sabe? Gente, ser médico é bom demais. Eu receito para todo mundo que tá aí, né, assistindo eu e o Daniel no Divipod, que ser médico, primeiro faz medicina, depois você faz o curso que você quiser. Lá ganha R$ 1.500 para ficar olhando o povo sambar na avenida, e eu não tenho funcionário. Eu que chamo os médicos,
de 10 da noite às 4 da manhã, vendo as escolas de samba, aquele paraíso, com tudo regado e artista perto de você. Não acha. R$ 1.500 para trabalhar 6 horas. É mesmo, é? Não Vou fazer acho. medicina, eu acho. Não acho. Porque Você diverte e nós temos lá mais ou menos de 15 a 20 médicos, de 15 a 20 ambulâncias. é um médico por ambulância? É um médico por ambulância de Tá. CTI. Sempre dá, né? E a gente fica lá em busca de médicos nessas datas. E quase todo mês que eu vou para lá é a mesma coisa. É uma loucura. E o povo ainda fica falando. Vem pra, agora parar de falar, porque viram, né, que aqui eu virei político, minha família está aqui e eu não tenho pretensão nenhuma de deixar minha família, o meu povo. Só enquanto o meu pai e minha mãe estiver vivo, eu estarei fincado com os pés em Divinópolis. Quando eu não os ter mais, ninguém me vê aqui mais. Porque o que me agarra nessa cidade é o meu pai e a minha mãe. Eu vi uma entrevista das mais sinceras aqui em Divinópolis, talvez os que tenham sentado nessa mesa nunca tenham tido tanta sinceridade como o que eu vi. O povo adora falar que eu amo Divinópolis. Mas a primeira oportunidade que eles têm para se dar bem fora da cidade, não voltam aqui mais. Verdade. Muitos que já sentaram aqui. Eu amo Divinópolis. Ama? Primeira oportunidade que você tem, você vai embora da cidade. E ama o quê? Ama é um lugar que você perdura. Você vive e morre. Então eu estou aqui por causa do meu pai e da minha mãe. Porque eu tenho uma história em Belo Horizonte, né? Eu tenho uma história no Rio de Janeiro. E eu vim trazer essa história para a cidade para ver se abre um pouquinho da cabeça das pessoas e fala para todos que estão aí que todo mundo tem espaço no sol, todo mundo tem espaço no dia, todo mundo tem espaço na noite. E se cada um cuidar só da sua própria vida, vai se dar bem. Nós já viemos ao mundo com a chance de nos dar bem. Nós viemos para dar certo e nós demos certo. Só que a pessoa que tem a língua grande, que fala dos outros, que faz fofoca, ela perde tempo de ter êxito porque ela foca na vida alheia. E aí, ao focar na vida alheia, ela perde o tempo de se dedicar à vida dela. Alguns focam até na minha sexualidade. Um dia eu falei no microfone da Câmara que o que eu tinha na frente, o órgão sexual que eu tinha na frente e o que eu tenho atrás pertence a mim. Eu coloco onde eu quero. Você tem condição? Focam na sexualidade, na religiosidade, focam nas escolhas impertinentes da vida alheia e esquecem de focar a própria vida. Cara, se o cara tá pagando imposto, se ele tá fazendo o que ele quer da vida dele, fazendo caridade, ajudando, o que você vai se meter na vida alheia? Vai no seu foco, na sua toada. Vai ali no seu feeling, vai no que aquele o seu faro está falando, vai ali. Para você, Daniel, abrir aqui, você teve faro, sentido, você teve alguma coisa que falou, vai que vai dar certo. Tenho certeza que um monte ficou assim, o que você vai mexer com aquilo lá? Isso não dá futuro, não. Tudo dá futuro. Verdade. Quando é feito por amor e com amor, tudo dá futuro. Quando as pessoas falam para mim, hoje você é um jovem, hoje você tem dinheiro, você é rico. Eu sou. Mas eu não sou rico de dinheiro, eu sou rico de felicidade. Porque se é uma pessoa realizada, está na sua frente. Eu sou capaz de andar num Fusquinha como numa Ferrari, de andar a pé como de avião. É do mesmo modelo para mim. Aos 50 anos de idade, que vou fazer 51, eu não vejo mais surpresa em nada que está sobre a terra. Pelo contrário, eu fico abismado de ver tudo meu estudo religioso, bíblico que eu tenho. Me perguntam, qual é a sua religião? Eu falo, lá na Bíblia não está escrita a religião de Jesus Cristo, não. Porque vocês não perguntam para ele. Qual a religião de Jesus Cristo? Nós, homens atrevidos que somos e visando financeiramente, criamos religiões X, Y, Z. E quando que nós trocamos de religião? Quando fica desconfortável, aqui estamos. Quando o líder religioso, seja onde tiver, te fala, você não deve fazer isso não. Porque, isso não tá bom para mim não, eu vou para a religião Y. Quando eu tô lá na Y e o líder religioso lá me incomoda, aí eu vou lá para X. Tanto que tem gente que muda igual pipoca, né? Até porque faz bem mesmo. Que é bom conhecer que Jesus Cristo é o único, né? E a religião chama Jesus Cristo. E onde é que eu vou? Onde fala dele? Se me chamar para a igreja evangélica, eu vou à igreja evangélica todo ano.
Em outubro tem um culto que os evangélicos se dedicam às autoridades. E eles me chamam sempre, numa igreja que tem para próxima da minha casa. Eu vou todo ano. E você vai no centro espírita? Eu vou, principalmente quando tinha o seu Roberto. Eu acho que você não é dessa idade, mas o seu Roberto tinha um centro espírita onde era maçonaria antigo. E eu frequentava ali, era um centro espírita kardecista. Eu vou. E você vai no reinado? Eu vou. Porque eu sou reinadeiro, sou rei lá do Alto São Vicente. Então, e você vai no carnaval? Vou. E você fala evangelho? Falo. Todo dia. E você bebe? Bebo. E você reza? Rezo. Eu sou humano, igual todo mundo. O problema são os falsos santos, falsos profetas, que caminham sobre a terra. Porque eu que moro numa casa boa e tenho um carro bom, é fácil falar de caridade. Verdade. É fácil falar assim, nossa, é preciso fazer caridade. Delano, vem morar aqui na Lajinha um dia. Vem cá pro Copacabana um dia. Vem cá pro Alto São Vicente. Vem cá passar um dia de calor, se possível. Ô, gente, na hora que a gente vai ver o quanto que a gente é falso profeta. Então, falar de uma coisa que a gente não vive não é fácil demais, principalmente criticar a vida alheia. Quando a gente não sabe o tamanho do sapato que a gente calça, é muito fácil criticar o Daniel, o Delano, o Matheus, o Diogo, e aí vai o Diego, e por aí vai. Sabe por quê? A gente não sabe a numeração que a gente calça. E aí todo mundo fica apontando em que direção você deve ir. A direção que você deve ir é a direção que os seus boletos te mandarem. Porque o que manda realmente a gente fazer o que a gente faz é a quantidade de boleto que chega lá para a gente pagar. Se você paga eles direitinho, continua lá no seu lugar. Porque sem dinheiro para pagar boleto, a única coisa que vão falar para você, além da sua sexualidade, da religiosidade, da política e tudo, eles vão falar para você que você é mal pagador. Agora, bom mesmo é andar na rua sendo qualquer opção sexual, qualquer religiosidade, e ninguém te parar e falar assim, oi, você me deve. Tá lotado de gente de carrão na nossa terra, no Brasil e no mundo, pagando 48 vezes para andar num carrão e devendo o vizinho do lado R$1.000. E fazendo de bobo quando olha, assim, ó. Tá cheio de gente dessa forma. Cheio de gente aqui em Divinópolis indo, vestindo alta costura, pagando de 48 vezes, em vez de comprar lá na Maquidel, e cueca, calça, tudo que não tá vendo aqui por debaixo, ó, né? Mas tem que pôr uma marquinha, um trem bonitinho aqui. Bom mesmo é ser feliz. Bom mesmo é fazer o que você quer com liberdade. Não, de jeito nenhum, não infringindo as regras como advogado da Constituição que a gente tem. Você não pode mexer com criança, você não pode vender droga, você não pode deixar de pagar os seus impostos, você não pode, depois que você cumpriu isso tudo, você vai dar satisfação para os outros, deixa de ser bobo. Então, você que está me ouvindo, para de dar satisfação para as pessoas que caminham sobre a terra e passa a dar satisfação para Jesus Cristo. Quando você chegar de noite, faça um exame de autoconsciência do que você fez no dia. O que você fez no dia foi bom para Jesus Cristo? Você praticou a caridade? Pratiquei. No meu mundo, porque não tem pobre que seja tão pobre que não consiga ajudar outro pobre. E nenhum rico que seja tão rico que não possa ajudar muito mais do que o pobre. Então não tem isso não. Mas cada um, se fazer o que pode, já tá bom. Quer um exemplo? Como é que chama o nosso, tá ali na bancada, o nosso colega que tá ali? João. O João tá ali. Ele entende marketing e o Matheus tá nos filmando também. E o Diego tá ali no celular olhando. Todos eles, nós dois, às vezes eu um pouco mais, pela condição financeira, eles podem também fazer uma caridade. E de que forma? Não é atravessar um cego na rua, não, porque isso é obrigação. Peraí. Olha, eu tenho 2 pares de sapato, eu não vou usar um. Eu não vou pôr no lixo, não. Eu vou levar um par de sapato para tal pessoa. Eu tenho 2 brinquedos dos meus meninos e eu vou comprar outro. Eu vou levar esse aqui, esse mais velho, para outra pessoa que vai usar. Não, a gente não praticar nada. Eu tenho tanto projeto social que muitas pessoas sabem e fazem de boba que não sabem para falar mal de mim. Porque para falar mal de mim, de você, de qualquer um de nós, as pessoas adquirem conteúdos. Você quer ver um exemplo? Você falou tão bem de mim aí agora que você fez uma pesquisa
através das coisas boas que eu já fiz. Mas essa pesquisa você também poderia fazer ao contrário. Sim, com Se certeza. você colocar lá no Google assim, ó, as coisas ruins que o Delano já fez, não, vai capaz de sair mais do que as boas. Um tanto. Você podia abordar todas elas aqui para mim. Todas elas têm um fundamento maligno de uma pessoa que é muito pior do que eu. É verdade. Como ela não tem condição, a pessoa que fala da gente, ela é tão pior que a gente, que ela não consegue se encarar, então ela vê os defeitos na gente que são dela, ela prefere projetar em nós. Então isso é um distúrbio psíquico fortíssimo, que como médico, é preciso tratar. É preciso de colocar assim um espelho. Eu não posso falar mal do Delano nem do Daniel, não, gente. A quantidade de pecado, eu faço tudo que eles fazem, eu não posso. Mas a pessoa tem uma anomalia psíquica, psiquiátrica, que ela esquece de si. Você sabe, Delano, você está falando isso, eu não tenho como me lembrar de uma situação muito, muito interessante que está passando por mim agora. Eu já estou indo para escrever meu terceiro livro. Já escrevi um livro sobre negociação, um livro sobre política, e estou fazendo um livro agora sobre denúncia anônima, É fantástico. tá? Denúncia anônima / tortura psicológica. Por quê? Você está falando aí das pessoas que ficam falando mal das outras e mentindo, pensando eventos da vida da pessoa, distorcendo com o fim de prejudicá-la. O Instituto da Denúncia Anônima, que foi muito bem criado e com a melhor das intenções, ou seja, eu faço uma denúncia anônima, todo mundo não vai ter pudor de mostrar alguma irregularidade, não vai se expor. Só que esqueceram de combinar com o ser humano que não pode mentir. Você não pode fazer uma denúncia anônima mentirosa para poder prejudicar alguém ou, teoricamente, se beneficiar. Então, isso que você está falando é até material que eu vou usar para esse livro que eu estou escrevendo. Vai ser fantástico. Porque o denuncismo, né, que é a falta de foco na sua própria vida e passa a se focar em outro, e aí diminui a chance de sucesso do seu eu e passa a ter sucesso no outro. Porque, por exemplo, quando uma pessoa faz uma denúncia ou fala de você, ela quer mirar alguma coisa que ela não gosta. E você, na verdade, já não gosta nela. Você quer ver? Eu falo de todos os assuntos que você me abordar aqui na mesa com a maior tranquilidade pelos 50 anos. Uhum. Ah, Experiência de quando eu vida. tinha 30, se É, você fosse falar para mim assim, quando eu falo religiosidade, sexualidade, porque é a moda, sim. né? Você tem que falar para as pessoas o que você gosta, se você é bi, se você é hétero, se você é tri, se você é quadrúpede, se você não sei o quê. Você não tem que falar nada disso que você é, não. Você tem que ser feliz. Você não tem. E esse livro seu vai ser um sucesso, porque aos 50 anos, você pegar um celular, fazer igual eu falo com meus assessores que estão aqui, que são testemunha. Quando uma pessoa, eles são treinados por mim mesmo, os meus assessores, na minha cara. Quando vocês pegarem um comentário ruim meu, não apaguem. Curtam, para a pessoa saber, porque eu não leio. Eu vou me intoxicar aos 50 anos, eu prefiro tomar uma taça de vinho. Exatamente. Eu e 7 cachorros. Então, que é o que eu tenho. Aí o que acontece? Você curte, não apaga, porque é um direito democrático da pessoa não gostar de você, Daniel. Lógico que é, ué. A pessoa não pode se expressar, eu não gosto, deixa lá, que ela curta. Aí o que acontece? Você vai dando crédito àquelas pessoas que te aumentam. Ó, Isso. você acabou, talvez, eu quero chegar num assunto aqui muito importante, que é tão bom dar crédito às pessoas que moram na nossa cidade. O Daniel está aqui na minha frente e ele mandou alguns vídeos para mim, fazendo uma proposta fantástica. Como eu sou presidente da Comissão de Saúde hoje, como ele falou, maior autoridade do município em termos de saúde. Mesmo alguns que não querem, eu sou hoje, né, presidente da Comissão de Saúde, então por esse período de 2 anos, as coisas têm que passar por mim para poder dar prosseguimento. Mas ele falou uma coisa para mim, que eu com 20 anos de concurso, 30 anos de medicina, ele falou para mim, Delano, precisamos de valorizar o pessoal que trabalha nas unidades de saúde. E eu fico buscando. E ele deu uma ideia fantástica. Ao ser abordado, uma pessoa que pode entrar ali no site, ela pode entrar ali e fazer um elogio, uma crítica ao atendimento daquele médico, daquela enfermeira, daquele técnico de enfermagem, da equipe de saúde. E aquele crédito, aquela verbalização, ela vai lá para a Secretaria de Saúde,
A Secretaria de Saúde monta ali uma diretoria com pessoas para saber, fulano está atendendo bem. Esse atendimento bom, essa ideia foi dele. E eu vou colocar ela em prática como forma de lei. Vou fazer uma lei e, se puder, vai chamar Lei Daniel. Por quê? Porque precisa de ter um foco, e o foco não é porque saiu da cabeça dele. Os dois é DD, né? Daniel e Delano. Aí é porque aqui tem um tal de WW, JJ, então vai ser DD, né? Daniel. Fechado. Fechado. Tá né? fechado. É DD. Aqui é nós. Agora é DD. Agora ninguém segura nós. E aí, esse projeto dele, ele é fantástico. Então, nós estamos trabalhando, eu já vi alguns vídeos que ele mandou para mim. E você já imaginou? E aí, Delano, e quando o atendimento for ruim? Ele vai morrer ganhando o salário que ele ganha. Eu acho que não tem castigo pior do que ele ver o colega dele evoluindo em termos salarial e ele estatizado. Ele vai se sentir tão contrariado de estar na rede pública que ele está vendo o outro subir, né, mais rápido, e ele permanece ganhando. Vamos dizer, né, para você dar um exemplo, um ganha 2, e chega a um certo tempo, o salário do outro chegou a 3, entrou do mesmo jeito. Por quê? Porque você é ruim mesmo. Ele vai se auto-estudar. Eu tenho que melhorar. Porque para eu melhorar, para eu chegar aos 3, eu tenho que fazer o que meu colega está fazendo. Então, a ideia do Daniel, ela é simplesmente fantástica e fácil de colocar em prática, porque não causa ônus algum ao município. Porque a gente não pode fazer projeto de lei em que eu vou pôr impostos. Não. Eu vou fazer um projeto, né, de cargos, carreira, salário, produtividade, e a pessoa vai se projetando mais em frente. Então, saiu do cérebro dele. Então, valorizar as coisas boas é que é bacana. E aí vale a pena perder tempo com a rede social, que é o que os meninos fazem. Filtrar para mim, como fizeram com o Daniel, e colocar. Mas jamais, você que está nos ouvindo, que tem um comentário negativo, eu quero que você coloque o seu comentário negativo. Porque tem uma coisa boa para te dizer. Eu ganhei, esse mês foi R$1.000, né, Matheus, no TikTok. Você acredita? Com comentários bons e ruins, eu preciso do seu comentário para aumentar os money. Então, continua lá. Engajamento é engajamento. Por favor. Eu não posso deletar. Isso aí, moçada. Eu não posso deletar. Pode falar mal, é bom. É bom. E esse mês vai ser mais de 1.000. Por quê? Porque tem coisa, mas a maioria é boa. E Sim. As boas, a gente filtra como a sua ideia. Por favor, vá lá. Se tem uma ideia boa igual a dele, você acha que é bom colocar em prática? Vá lá. A gente tem assunto aqui para um mês. Não, Delano, eu quero primeiro te agradecer. Você está no seu momento aqui, você teve a iniciativa de abordar essa nossa ideia. E realmente eu preciso muito de gente como você que encampe essa ideia. Porque, fazendo um breve histórico aqui, eu já estou na área da saúde há um bom tempo. Eu fui gestor, eu fui superintendente estadual da GEAP. A GEAP é a maior autogestão de saúde do Brasil. Eu atendi, certo? Depois faliu, né, e foi para a Unimed o povo. Exatamente, só que o que acontece? Quando eu vim para cá, em 2019, foi justamente no governo Jair Bolsonaro, foi justamente para resgatar a GEAP, que estava realmente em via de fechar as portas. Nós saímos de um débito de mais de 350 milhões de reais. Ao final de 4 anos, nós entregamos, porque a GEAP ela é vinculada à Casa Civil. Com o Lula assumindo a presidência, obviamente que a gente saiu de lá, né? Nós pegamos o GEAP com 340, 350 milhões de reais de débito e entregamos com quase 2 bi em caixa. Qual foi a mágica? A gente simplesmente não roubou. Gestão. Só gestão, certo? Então, o que eu percebi, e aí por isso que veio essa minha ideia, porque a gente viu isso na prática. O Fee for Service, ou seja, essa tabelinha que você paga pela consulta, 70, 80 reais, ela é infactível, ela é improdutiva. Você obriga o médico que tem família, tem que pagar os boletos, como você bem colocou, a prestar um atendimento em grande escala. Ele vai prestar esse atendimento. Só que ele vai prestar um atendimento num tempo compatível com o que ele está recebendo. Seja do SUS, seja do CISV, que é o consórcio, né? Então, o que é? A ideia ela surge o seguinte: o médico ele precisa ser valorizado por performance. E ninguém melhor que o cidadão para avaliar se ele está sendo bem atendido ou não. E o médico que for bem avaliado pelo cidadão, ele merece um bônus de performance. A ideia é só isso. Mas não é só não.
Você precisa, o CISV, todo mundo conhece, né? Um consórcio intermunicipal do Vale e ele está lá. Mas ele tem que alçar voos maiores. Então, se tiver alguma autoridade nos ouvindo, o Daniel não pode ficar só no CISV. Ele precisa de alçar voos maiores porque as ideias dele são ideias muito maiores do que o consórcio. Nós precisamos de aproveitar ele em locais muito maiores. Por quê? Porque ele tem essa formação, né? Ele já contou aqui para nós, a formação de direito e a formação do direito e casa direitinho com a saúde. Porque não adianta fazer uma coisa sem ter entrelaço com a outra. Então nós precisamos de aproveitar ele. Aqui no município está faltando aproveitar. Ele está muito apagado só no CISV. Nós precisamos de colocar ele para gerir isso, porque isso foi uma ideiazinha que ele deu para mim e a gente vai colocá-la em prática. É importante que o povo do município descubra talentos que andam debaixo de caixas ou isolados em alguns locais do nosso município. Mesmo com toda a visibilidade que tem o CISV, ele não tinha luz ali dentro. Então, por favor, você que está nos ouvindo dessa cidade, projete-o. Perceba ele antes que ele bata asas. Porque é como eu disse, o povo que vem nessa mesa e que fala que ama Divinópolis, obviamente precisa de pagar boleto. Se eles tiverem uma oportunidade melhor do que a nossa terra, eles não vão ficar aqui por causa dos boletos. Eles têm que alçar voos. E antes que isso aconteça, nós precisamos de valorizar o profissional que hoje presta serviço na nossa cidade, num dos locais da nossa cidade muito importantes. Mas ainda não é o mais importante. Nós temos um órgão muito mais importante e que gera, inclusive, o CISV. A gente precisa de encontrar mais Daniel por Divinópolis. E tá assim, ó. Porém, como as pessoas têm medo de evidenciar o que é bom, porque elas têm medo de perder, elas já perderam. Porque ninguém deixa o lugar para o outro. Ela deixa o lugar vazio. A pessoa vai ali e ocupa. Então, ela não rouba o lugar de ninguém. Ela deixa o lugar vazio, a pessoa vai e ocupa. Que é o que aconteceu comigo durante a vida toda. Eu sempre vi oportunidade onde o lugar estava vazio. Opa, ali tem jeito de eu preencher. Para te ter uma ideia, o Conselho Regional de Medicina, olha que loucura com o direito que você tem, que você já sabe disso, mas para esclarecer. O Conselho Regional de Medicina tem uma lei, uma norma, horrorizem, que o médico, para se divulgar especialista, ele precisa de fazer uma especialização e ele precisa fazer uma residência médica e uma prova de título, senão ele não pode se divulgar especialista. Eu, doutor Delano, tenho uma parede de pós-graduações pelo MEC, todas pelo MEC, de dermatologia. Eu não posso me divulgar dermatologista, porque a parede de diplomas assinada pelo MEC não é aceita pelo um órgão que tem totalmente submissão ao Ministério da Educação e Cultura. Vai entender. Só Brasil. Só Brasil. Então, eu não posso colocar assim, doutor Delano, dermatologista. Sabe como é que eu tenho que pôr? Todo mundo nessa cidade já sabe. Eu tenho que pôr assim, doutor Delano atende dermatologia. É vergonhoso. E se eu não acatar, eu já respondi lá uns 300. E pode vir mais 500. Mas, assim, é inacreditável que você tenha um diploma de medicina assinado pelo MEC. Você tem pós-graduação abertas, porque para você abrir uma pós-graduação, primeiro você tem que credenciá-la ao Ministério da Educação e da Cultura. E o Conselho Federais, os conselhos que existem, o seu, o meu, o de odontologia, de farmácia, tem que ser submisso a um órgão superior à educação, que é o Ministério da Educação e da Cultura. Não, se não fizer a prova de título, eu não te dou o título. Quem vive de título? Exatamente, pô. Quem vive de título? Cada vez mais a gente percebe o seguinte, que o resultado, ele é o mais determinante na carreira de qualquer pessoa. E não existe nada melhor do que o tempo para mostrar resultados. E quem é quem? E quem é quem. Né? O tempo ele vai mostrar o resultado de todo mundo e vai separar o joio do trigo. O que eu acho, Delano, que a gente precisa realmente se unir, as pessoas de bem, como a gente. Estou conhecendo o Delano hoje aqui, gente, já está criando essa empatia.
Estão aqui os assessores, cheio de pessoas que podem confirmar isso sempre. Primeira vez que eu vejo o Delano pessoalmente foi hoje. Foi mesmo. Só que assim, não, já vi pessoalmente lá na Assembleia, porque sempre estive por lá, mas assim, de longe. Primeira vez que eu converso com o Delano é hoje aqui na frente do microfone. E a gente entende, a gente sente quando é gente como a gente, que tem aquele sangue nos olhos de, não, eu quero deixar um legado. Eu quero deixar esse mundo melhor do que eu encontrei. E isso bateu aqui assim de forma muito automática. E aí eu te agradeço, realmente agradeço a Deus por ter te conhecido hoje e a gente ter tido a oportunidade de bater esse papo. Só tá começando. Entendeu? Você vai ver que a minha mente é tão aberta, mas ela é tão aberta que eu acho que eu tô 100 anos na frente da turma que quer viver de status, de títulos, do que não tem, de uma falsa vida. Eu prefiro viver a minha, que é muito feliz. Mas quando eu te falei das pós-graduações, foi para chegar num detalhe. Hoje o meu consultório, ele atende a dermatologia, mas você pensa em coisa que vai lá, só coisa ruim de pele. Imagino. Mas é só coisa ruim. Coisa que um monte de títulos que existem na nossa cidade não querem. E que eu quero. Porque eu pego a desgraça, que a palavra é feia, mas desgraça significa a 10, é a não graça, é a falta da graça, e transforma a desgraça em graça. O paciente vai lá com uma doença de pele que ele já rodou. E não rodou pouco, não. Ele rodou especialistas, titulados e titulados, doutores e mais doutores. Quando chegou lá, faltou, sabe o quê? Ouvi-lo. Fulano, você trabalha com o quê? Eu trabalho cortando capim. E você olha o pé do cara. Você trabalha cortando capim e tem um fungo que dá no capim. E você tá com o pé desse jeito e até hoje... Você já contou para esses médicos tudo que você trabalha cortando capim na capineira? Não, eles não perguntaram. É isso aí, gente. Eu preciso dar um depoimento também, que é o seguinte. A pele, para quem não sabe, é o maior órgão do corpo humano. E então a gente não dá efetivamente o devido valor para a pele da gente. E por que eu aprendi isso? Da pior forma possível. Eu tive 3 melanomas primários. Aqui no braço tem a cicatriz e nas costas. Na época, a vida toda indo muito pra praia, pegando sol. Você faltou tipo um branco de olho claro. Então tem uma chance altíssima. Entendeu? É muito alto. E agora, o que eu percebi, aí hoje eu sempre que eu posso falar, eu tenho oportunidade, quando alguém fala sobre dermatologia ou sobre pele, de dar esse tipo de sugestão. Cuide da sua pele. É o maior órgão que tem no seu corpo. E às vezes a gente esquece de cuidar. É protetor solar, é usar sempre um boné, procurar passar protetor fator 30 para cima quando for na praia, entendeu? Porque o câncer, ele é uma doença silenciosa e muito implacável. Eu tive sorte, eu percebi com a tempo de não ter havido metástase, mas já estava em vias porque foram 3 melanomas simultâneos. Aqui em Minas, o pessoal nem entendia disso direito. Eu fui me tratar com o Buzaide, que é o onco da Ana Maria Braga, um dos caras, o cara que cobra R$3.000 por consulta, pra vocês terem uma ideia. Então, assim, dei muita sorte, mas nem todo mundo tem esse tipo de sorte. Por quê? Porque a gente esquece de cuidar da pele. Sempre que eu tenho oportunidade, eu falo sobre isso, Delano. É importante. E importante ressaltar. E, como eu disse, né, lá no consultório, é lotado de faltas das graças que aparecem lá. E aí, ao ouvir, você começa a pensar, olha, gente, e são doenças raras, que dão no capim, que dão na parede, que dão no chão, que dão na respiração, e aí as pessoas perdem o artifício de perguntar, de conversar. Aí quando você perde o artifício de conversar, a chance do tratamento dar errado, ela é altíssima. Verdade. E aí, como eu tenho, e não vou deixar de perder, de ter essa humildade de perguntar ao paciente, a primeira coisa, você vive de quê? Aí ele fala, eu vivo disso, eu vivo daquilo. Aí você começa a montar uma coisa diagnóstica. A sua profissão de advogado, a minha de médico, a de engenheiro, a fisioterapia, a gente tem mania de falar, o fulano é melhor do que eu, é doutor em tal coisa.
Aqui no Brasil, então, é um tal de doutor, depois, né? Verdade. Um certo presidente aí tomou, porque todo mundo virou, doutor é quem faz doutorado, mestre é quem faz mestrado, Exato. nós somos apenas graduados. É. E aí é uma coisa de achar que o advogado X é melhor do que o que está começando a carreira. Pois eu estou para te dizer, o que está começando a carreira, ele tem tanta vontade de se dar bem que o bambambam, ele esquece das minúcias e ele se acha que ele é tão bom, mas ele é tão bom que o outro lá vai lá estudar e vê uma brecha na lei, no caso da medicina também, vê mas pode ser isso. E eu já vi coisas do Arco da Velha de falarem da minha pessoa com inveja puritana, santificada, e eu ver fazendo, comungando nas igrejas que eu vou. E decepar eu na rede social e pergunto o que eu fiz. Deixo lá, curto. Na hora que eu vou à missa, tá os desgraçados comungando. Tudo com a mãozinha pro padre, os excomungados que andam sobre a terra em formas de santo nas igrejas, sendo que qualquer um que segue a Jesus Cristo, qualquer um, né, ele fala lá uma coisa. Antes de você ir, quando ele fala ir à igreja, qualquer que seja ela, primeiro vá trocando uma ideia, e se você dever alguma coisa ao seu irmão, que somos nossos irmãos, vá lá, peça desculpa e depois vai ao altar. Porque se você for ao altar primeiro, a sua oferenda, oferta, aquele amor que você está lá, que é a sua comunhão, ou seja, o seu culto religioso, não vai valer de nada, porque atrás de você excomungou o que você está indo comungar. Então, eu prefiro não ir. Verdade. Eu prefiro não ir, porque eu já vi coisas, além desses, né, desgraçados comungando, a pessoa, na hora da homilia, olhando o celular e cutucando a colega, e o homem lá na frente, o líder religioso, seja ele qual for. Então, por metro quadrado, dentro das casas religiosas, não tem onde tem imagem fingida. É mais fácil encontrar Jesus Cristo aqui no seu estabelecimento, porque ele está aqui abençoando, do que nesse pessoal que vive da maledicência, da maldade, da ruindade. Ao invés da gente ser convidado, né? Você, advogado, eu médico, engenheiro, psicólogo, para uma mesa de debate, para ouvir o que Divinópolis pode crescer, não, eles excluem, e eu não me sinto excluído hora nenhuma, eu me sinto a nata, porque eu sou tão imisturável com eles que eles não me querem perto. Água e óleo. Eles não conseguem misturar comigo, porque eles se acham tão melhor que eles não conseguem. Agora, pergunta um consultório lotado 24 horas o tempo inteiro, porque lá fabrica caridade, ciência, e é o que eu sei. E quando eu não sei, Daniel, eu falo com a pessoa assim, deixa eu dar uma estudadinha, isso aí. Amanhã você volta aqui no retorno. As frases mais inteligentes que uma pessoa pode falar não sei. E isso não diminui ninguém, muito pelo contrário, eu acho que isso eleva a pessoa, porque é a questão da humildade, ninguém sabe tudo. Agora a gente tem a obrigação de morrer sabendo cada vez mais. Então o aprendizado é um estado constante, e a gente tem que ter humildade para saber que a gente nunca vai saber tudo, mas a gente sempre pode saber mais. Né? E a crescer com a cabeça aberta, que nós estamos numa passagem. Exato. E estamos indo embora, e todos dessa cidade sabem, né? A minha casa foi uma casa desse tipo, né? Teve uma morte no irmão mais jovem, de 36 anos, de morte súbita. E eu sempre me pergunto, o Felipe estava preparado? Porque ao ver, ninguém lá em casa chora mais, porque nós somos bem entendidos. Então, quando alguém fala no nome dele, eu falo assim, o problema não foi a morte dele, o problema foi o encontro dele com o Senhor. Uhum. Será que ao encontrá-lo, e ao ele assistir o DVD do Divipod da vida dele, ele chegou a falar com Jesus Cristo que aquilo ali era fake news? Não é fake news. Então, o problema não foi, porque a convivência foi ótima como a nossa. O problema é, será que nós estamos preparados? Eu estou. Quando eu falo isso, os meninos trabalham comigo e falam assim, vira a boca para lá. Mas estou. É por isso que eu acho que eu vou ficar muito. Porque eu estou preparadíssimo para encontrar a minha crença, o meu Senhor Jesus Cristo lá. Eu fico pensando que vai ter muita coisa que eu vou calçar a cabeça, mas eu estou preparado. Por quê?
Não tem uma coisa, Daniel, que eu não veja em você, que eu não possa te ajudar, que eu não faça. Se eu não puder te ajudar, Daniel, eu não te prejudico. É isso aí. Eu não te prejudico. Eu sou incapaz de olhar para uma pessoa e ver alguma coisa negativa nela. Incapaz. Então, eu acho que essa preparação, ela foi me fazendo uma pessoa melhor. E eu sou incapaz de engolir coisa que eu não dou conta mais aos 50 anos. Se você perguntar se eu tenho muito amigo, não tem. Não cabe na minha mão. Mas eu acho que tá bom. Porque um das 5 é o pai e a mãe. E mais uns 3 que eu não conto, não. Quando fala, você conta? Conto. Quando eu tenho vontade de contar, se você perguntar aos meninos, eu te falo. Se você tiver uma necessidade muito grande de contar a sua vida para alguém, um sucesso seu para alguém, eu falo, eles sabem. Escreve num papel, mastiga e engole. Que vai para um lugar que ninguém nunca vai saber, a fossa, que é o esgoto. Porque se você contar para o melhor amigo uma coisa sua, o melhor amigo tem um melhor amigo. Verdade. Então, se você quer contar uma coisa sua, eu não tenho mais necessidade. Segredo para 2 não é segredo. Não é segredo. Eu não tenho mais necessidade alguma de contar nada de mim, de bom e nem de ruim para ninguém. Até conto para os 7 cachorros que moram comigo dentro de um apartamento. Eu conto e eu acho que eles, no rabinho lá, eles entendem e nós nos entendemos. Mas para o ser humano, Daniel, é de se impressionar o que nós, seres humanos, estamos nos tornando, tudo pelo poder. Verdade. O próprio príncipe de Maquiavel lá ensina, faça tudo para não perder o poder. Tudo, mas é tudo. De forma de puxar o seu tapete, de forma a te fazer uma defamação, a te prejudicar para depois, na justiça, você ganhar, já era. Já era. O estrago tá feito. E tá feito. Então, eu acho que a dica que eu tenho para deixar desse convite, que eu gostaria de voltar mais vezes para a gente falar de saúde. Não, nós vamos voltar, Delano, e assim, a gente já está há mais de 1 hora aqui, eu gostaria de ficar até muito mais tempo, só que eu percebo o seguinte, esse formato de comunicação, o podcast, acima de 40 minutos, o pessoal já vai perdendo interesse e não assiste. Mas já fica feito aqui um convite para, vamos botar, talvez no mês que vem, quando a sua agenda permitir, a gente voltar e fazer um outro episódio com você. A gente pode fazer até mensalmente, se for interessante, de saúde, sabe? Sim, porque aí a gente trata de pautas especificamente da saúde. Em menos tempo. Em tempos assim mais palatáveis, porque qual que é a minha ideia? É que as pessoas assistam e consumam esse tipo de conteúdo. Então, para isso, eu não posso fazer um conteúdo muito extenso. Eu tenho que fazer episódios de 40 minutos, 1 hora e tá tudo certo. E dá pra gente falar de uma doença específica. Exato. Hoje, por exemplo, nós poderíamos ter falado em 30 minutos, porque hoje é dia da tuberculose, da prevenção da tuberculose. E dá para falar em 30 minutos. Aí, fica feito aqui o convite, Delano. Quando você quiser, quando você tiver a pauta, a gente vem aqui, faz um episódio específico, e aí vai ser DivPod. Dr. Delano fala sobre... Aí a gente já coloca. É isso aí, porque eu posso, você pode, DivPod. Gente, então aqui, de toda forma, eu acho que hoje foi um dos episódios mais interessantes do DivPod, porque, claro, dentro da espontaneidade que sempre acontece aqui em todos os episódios, a gente conseguiu conhecer um pouco mais do Delano. Eu costumo dizer, falei para o Gleidson, falei para todo mundo que esteve aqui, que de alguma forma, por algum motivo, as pessoas aqui na frente desse microfone, elas falam coisas que ainda não tinham conversado antes, né? E hoje a gente conheceu muito sobre o Delano, uma coisa sobre o ser humano realmente, né? Aquele ser humano que passou fome, que pegou um bombonzinho porque estava com fome. Quer dizer, detalhes assim da vida da pessoa que é importante que todo mundo conheça, porque nós somos todo mundo igual, todo mundo é de carne e osso, todo mundo erra, todo mundo acerta, todo mundo que quer dar a volta por cima. Então, foi um episódio muito interessante, Delano. Eu te agradeço do fundo do coração e está feito aqui o compromisso. Nós vamos fazer disso uma rotina para trazer informação de qualidade para a população, voltado para a área da saúde e trazer, vamos assim, ajudar com mais esse canal, né, a população de Divinópolis e região a cuidar melhor da própria saúde, né? O autocuidado é ainda a melhor forma de cuidado que o ser humano
pode ter. A gente precisa se cuidar. Agora, a gente só consegue se cuidar com informação, né? E então está aqui feito o convite, já aceito pelo Delano. Nós vamos fazer uma agenda para tratar especificamente sobre enfermidades que a população pode se cuidar e também preventivos, né? Vamos falar sobre nutrição, sobre atividade física, né? Sobre uma série... Os projetos da comunidade que acontece na Lajinha, que Olha vai aí, ó. acontecer aqui no Pintaceso, perto de você. Sim. E é muita coisa que Sim. a gente pode englobar. E eu acho que o DivPod só vai se enriquecer com o tema saúde. Não, vai ser em pouco tempo. fundamental, porque eu, por ser um profissional da área da saúde já há muito tempo, que eu não advogo e estou dedicado 100% à gestão de projetos de saúde, fui gestor do GEAP, fui gestor comercial da Central dos Hospitais, do sindicato, agora estou à frente da diretoria de Relações Institucionais do CISV. Então, assim, a gente está sempre envolvido nisso. E aí vamos transformar, assim, o DivPod, sem prejuízo de outros temas, mas vamos fazer disso rotineiro, essa questão da saúde, porque, para mim, é com certeza o principal para a gente deixar um legado de contribuição. Delano, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado Nós você. vamos alinhar as agendas para continuar esse bate-papo nesses termos que a gente colocou aqui. E é isso aí, gente. Família, temos que acabar por aqui porque o nosso episódio ele se estendeu. Mas foi muito bom, foi muito produtivo e fica sempre com essa informação. Tá vendo como é que todo mundo pode fazer melhor? A gente veio aqui conversando com o Delano e tivemos aqui várias ideias para poder contribuir com a vida das pessoas. Afinal de contas, se eu posso, você pode. Se nós pode, DivPod. valeu, família. Tamo junto.